Você já sentiu que está perdendo alguém pela segunda vez? Foi assim quando encontrei a caixa de papelão no lixo da garagem, com as fotos da minha mãe rasgadas e os cartões que ela havia escrito para mim antes de morrer todos molhados. Através das lágrimas, consegui ver minha madrasta Denise observando da porta, segurando um pano de limpeza. Era só tranqueira velha acumulando poeira, Júlia. Já passou da hora de superar isso. Naquele momento, aos 16 anos, decidi que guardaria esse momento dentro de mim como uma pequena chama, até que pudesse mostrar a todos quem Denise realmente era. Acordei naquela manhã de aniversário com um aperto no peito que parecia pressionar todo o meu corpo contra o colchão. Fazia exatamente um ano que mamãe tinha partido, levada por um câncer que consumiu seu corpo em questão de meses, mas nunca seu sorriso. 16 anos e pela primeira vez enfrentaria meu aniversário sem o bolo de chocolate com cobertura de morango que ela sempre fazia. Rolei na cama encarando a foto dela no meu criado mudo, aquela do nosso dia na praia de Ubatuba, com o vento bagunçando nossos cabelos iguais. Bom dia, mãe, sussurrei como fazia todas as manhãs. Um ritual bobo, talvez, mas era como mantinha ela por perto. Respirei fundo, tentando afastar as lágrimas. Denise, minha madrasta, há apenas 6 meses, detestava o que chamava de chororô desnecessário. Desci as escadas me preparando para fingir que estava tudo bem, como tinha aprendido a fazer desde o funeral. Na cozinha, Denise arrumava a mesa com um bolo comprado da confeitaria chique do shopping Morumbi. Meu pai estava sentado, olhando para o celular como sempre, provavelmente respondendo e-mails do escritório antes mesmo do café da manhã. Será que ele lembrava que hoje também marcava um ano sem ela, ou só mais um aniversário para comprar um presente caro e compensar sua ausência? Feliz aniversário, Júlia! Denise me abraçou com aquele perfume forte demais que me dava dor de cabeça. Tentei não fazer careta enquanto ela me apertava contra seu corpo magro demais, todo em ângulos que não combinavam com abraços. Meu pai finalmente largou o celular e me entregou uma caixa com um iPhone último modelo, escolhido por ela, claro. Para você registrar seus novos momentos felizes, ele disse com aquele sorriso cansado. A escola foi um borrão naquele dia. Nem as mensagens de parabéns dos colegas pareciam reais. Voltei para casa mais cedo, querendo ficar sozinha, mas também procurar algo especial. Sabia que mamãe guardava uma caixa de decorações só para meus aniversários, estrelinhas prateadas, fitas coloridas e aquele banner de tecido com "Parabéns, Julinha", que ela mesma havia costurado. Talvez encontrá-las me fizesse sentir que ela ainda estava comigo, de alguma forma. Foi na garagem que meu mundo desmoronou pela segunda vez. Jogado junto aos sacos de lixo, vi um pedaço familiar de papelão azul, a caixa onde guardava todas as nossas fotos e as cartas que mamãe escreveu no hospital. Meu coração congelou enquanto puxava o que restava. Fotos rasgadas, cartas encharcadas, pedaços do diário dela. As memórias que eu mais prezava, tratadas como lixo. Quem poderia fazer algo tão cruel? Mas no fundo, eu já sabia a resposta. Estava ajoelhada no chão frio da garagem, tentando juntar os pedaços de uma foto do meu aniversário de 10 anos, a última festa antes do diagnóstico da mamãe, quando ouvi o clique inconfundível dos saltos de Denise batendo no concreto. Levantei o olhar e vi sua figura esguia parada na porta, braços cruzados, me observando com aquela expressão que nunca chegava aos olhos. "O que você está fazendo com isso?" "Alguém jogou minhas coisas fora", respondi com voz trêmula, segurando uma carta meio rasgada onde ainda dava para ler a letra caprichada da mamãe. Denise deu 2 passos na minha direção e falou com uma frieza que nunca tinha demonstrado antes. "Era só tranqueira velha acumulando poeira, Júlia. Já passou da hora de superar isso. Ficar agarrada ao passado não é saudável." Não havia nenhum traço da mulher que sorria docemente para meu pai. Algo dentro de mim mudou naquele instante, como se um interruptor tivesse sido ligado. Engoli as lágrimas que ameaçavam cair e me levantei, ainda segurando um pedaço de foto. "Claro, entendi", respondi,
forçando um sorriso enquanto discretamente guardava no bolso o fragmento de carta que segurava. Denise pareceu aliviada com minha aparente submissão. Ela não fazia ideia que acabara de criar sua pior inimiga. Afinal, o que você faria se alguém tentasse jogar fora não apenas objetos, mas a própria memória de quem você mais amou? Tranquei-me no banheiro assim que consegui subir as escadas, sem que Denise percebesse o tremor das minhas mãos. Liguei o chuveiro para abafar qualquer som e desabei sentada no tapete felpudo que mamãe tinha escolhido, aquele com desenhos de conchinhas que compramos juntas numa viagem a Florianópolis. As lágrimas finalmente vieram, misturando-se com a raiva que crescia dentro de mim. Com cuidado, tirei do bolso os pedaços de cartas e fotos que consegui salvar. A água tinha borrado boa parte da tinta, mas ainda conseguia ler trechos. Minha Julinha, quando você ler isso, estarei olhando por você de algum lugar especial. Nunca duvide que você foi o maior presente da minha vida. Liguei o secador de cabelo na potência mínima, tentando salvar o que podia daqueles fragmentos encharcados, rezando para que ninguém me ouvisse. Era como se tivesse perdido minha mãe 2 vezes, primeiro para o câncer e agora para a indiferença cruel de Denise. Apoiei-me na pia, encarando meu reflexo no espelho. Os mesmos olhos verdes da mamãe me encaravam de volta, agora vermelhos de tanto chorar. Ela não vai apagar você, mãe, sussurrei, guardando os fragmentos parcialmente secos dentro de um livro de matemática. O que Denise não sabia é que alguns laços são fortes demais para serem simplesmente descartados como lixo. Ela fez o quê? Paloma quase gritou na cantina da escola no dia seguinte, seus olhos castanhos arregalados por trás dos óculos de armação colorida. Coloquei a mão sobre a dela, pedindo silêncio. Minha melhor amiga desde o jardim de infância tinha o coração do tamanho do mundo, mas discrição nunca foi seu forte. Seu rosto sardento ficou vermelho de indignação enquanto eu contava sobre o lixo, as fotos, as cartas. Isso é psicopatia pura, Ju. Sério mesmo. Você tem que contar para o seu pai. Ela mordeu o canudo do suco de maracujá indignada. O refeitório barulhento da escola estadual Professor Manuel da Nóbrega continuava em volta de nós, alheio ao meu pequeno apocalipse pessoal. Balancei a cabeça, mexendo no iogurte sem vontade de comer. Ele vai acreditar nela? Sempre acredita. Acha que ela é a única razão de ainda estarmos funcionando como família. Paloma ajeitou os óculos como sempre fazia quando tinha uma ideia. Seus olhos brilharam com aquela determinação que eu conhecia tão bem, a mesma que tinha quando bolamos nosso plano para entrar no show do Jota Quest sem ingresso ano passado. Então vamos digitalizar tudo o que você salvou. Meu pai tem um scanner profissional no escritório de contabilidade dele. Eles podem jogar fora o papel, mas não podem apagar arquivos digitais que nem sabem que existem. Pela primeira vez naquele dia, senti algo parecido com esperança. Será que conseguiríamos preservar o que restava antes que Denise destruísse tudo? Meu pai voltou tarde naquela noite, como sempre. Do meu quarto, ouvi o som familiar do carro entrando na garagem, a porta batendo, os passos cansados na escada. Fiquei tensa quando percebi que ele parava em frente à minha porta. 2 batidas leves. Ju, posso entrar? Passei o livro de matemática com os fragmentos das cartas para debaixo da cama e abri um caderno qualquer. Claro, pai. Ele entrou e sentou na beirada da minha cama, ainda com a gravata frouxa no pescoço e o cheiro de escritório de advocacia, café forte e papel. Parecia mais velho do que seus 42 anos, com olheiras fundas e mais cabelos grisalhos do que eu lembrava. Denise me contou sobre as coisas antigas que ela organizou hoje. Você está chateada? Sua voz tinha aquele tom cauteloso que usava sempre que mencionava algo relacionado à mamãe. Abri a boca para contar tudo, que ela não tinha organizado, mas destruído pedaços da minha vida. Quase gritei que Denise estava sistematicamente apagando cada vestígio da existência da mamãe. Mas então vi o cansaço em seus olhos, o modo como seus ombros caíam derrotados após mais um longo dia. Não, pai. Entendo que precisamos seguir em frente. As palavras saíram amargas, mas ele sorriu aliviado.
Exatamente como Denise previu que aconteceria. Foi nesse momento que entendi. Seria um jogo longo e eu precisaria ser mais esperta que ela. Muito mais esperta. Nos fins de semana seguintes, Paloma e eu nos trancamos no quarto dela para digitalizar tudo o que consegui salvar do lixo. O scanner profissional que seu pai trouxe do escritório de contabilidade capturava cada detalhe, até mesmo as partes borradas pela água. Criamos uma pasta protegida por senha chamada Projeto Memória, com backups em 3 nuvens diferentes. Enquanto isso, comecei a coletar informações sobre Denise. Ela facilitava meu trabalho com sua obsessão pelas redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn. Denise estava em todas, sempre com aquele sorriso perfeito e legendas motivacionais, construindo novos começos com a família que escolhi. Ou, às vezes, Deus leva algo de nós para abrir espaço para bênçãos maiores. Cada post me fazia revirar o estômago, especialmente quando usava hashtags como hashtag Nova Família e hashtag Madre de Comunhão e Coração. Numa tarde em que Denise saiu para fazer as unhas no salão da Márcia, na Vila Madalena, aproveitei para dar uma olhada no notebook dela, que ficou na sala. A senha? Ridiculamente fácil. Amor 2019. O ano em que ela e meu pai começaram a namorar oficialmente após o período respeitoso de luto. Foi quando encontrei fotos antigas de eventos corporativos do escritório de advocacia do meu pai. E lá estava ela, 3 anos antes. Muito antes de mamãe ficar doente. E não apenas isso. Numa das fotos, Denise aparecia ao fundo, olhando para meu pai e minha mãe com uma expressão que fez minha pele arrepiar. A história do encontro casual, 1 ano após a morte da mamãe, começava a desmoronar. O Café Paulista, perto da Avenida Rebouças, virou meu refúgio nos dias em que precisava pensar. Com suas mesinhas de ferro vintage e o cheiro de pão de queijo recém-saído do forno, era um dos poucos lugares que me lembrava dos momentos felizes com mamãe. Estávamos sentadas lá quando ela me contou sobre seu diagnóstico, tentando parecer forte enquanto eu desabava por dentro. Talvez por isso eu voltasse sempre, como se alguma parte dela ainda estivesse ali. Foi numa dessas tardes que vi tia Márcia entrar. A melhor amiga da mamãe, madrinha do meu batizado, que não via desde o funeral. Ela me reconheceu imediatamente, seus olhos castanhos se arregalando de surpresa e emoção. Júlia, meu Deus, como você cresceu! É a cara da Cláudia. Seu abraço apertado cheirava a saudade e a perfume Natura Humor, o mesmo que mamãe usava. Por um momento fechei os olhos e fingi que era ela. Por que você nunca mais foi nos visitar, tia? Perguntei direto, depois que ela se sentou à minha mesa pedindo um cappuccino com canela. Márcia mexeu no açucareiro desconfortável, evitando meu olhar. Sua madrasta... Ela me ligou uns dias depois do enterro dizendo que minhas visitas estavam impedindo você de seguir em frente. E era melhor dar um tempo para vocês se adaptarem à nova situação. A raiva queimou em meu peito como ácido. Quantas outras pessoas Denise havia afastado? Quantas outras conexões com minha mãe ela havia cortado metodicamente, como um cirurgião removendo um tumor? Meu aniversário de 17 anos foi uma produção digna de reality show. Denise contratou o buffet mais caro da Vila Olímpia, decoradora, DJ, docinhos personalizados com meu nome. Tudo para mostrar a todos o quão incrível era nossa família reconstruída. A casa estava irreconhecível, cheia de arranjos de flores que mamãe acharia exagerados e balões em tons pastel que nunca foram minha cor. Os convidados? Todos os parentes dela, alguns colegas da escola que mal conhecia e os amigos do meu pai. Cadê a tia Helena? E o tio Carlos? Perguntei discretamente para meu pai, enquanto ele ajeitava a gravata em frente ao espelho. O irmão da mamãe e sua esposa sempre vinham nos meus aniversários desde que nasci. Meu pai pigarreou, desconfortável. Ah, Denise achou melhor um evento mais íntimo este ano. Você sabe como sua tia fica emotiva nessas datas. Assente como se entendesse, mas acrescentei mentalmente mais uma página ao meu dossiê interno sobre Denise. Nenhum familiar da minha mãe estava presente. Nenhuma conexão com o meu passado.
Durante o parabéns, sob a iluminação estrategicamente posicionada para as fotos, Denise fez um discurso emocionado, taça de champanhe na mão. Tem sido um caminho desafiador, mas inacreditavelmente gratificante ajudar uma adolescente a superar o luto e reconstruir sua vida, ela disse, com aquela voz modulada de quem praticou no espelho. Agradeço a Deus todos os dias por me permitir ser esse porto seguro para a Júlia. Sorri e agradeci enquanto ela me abraçava para as fotos que certamente estariam em suas redes sociais em minutos. Se ela pudesse ler meus pensamentos, teria visto que cada sorriso, cada agradecimento, era mais uma peça de evidência no arquivo que eu mantinha sobre ela. O tempo passa de maneiras estranhas quando você vive uma vida dupla. 1 ano se foi desde que peguei Denise jogando fora minhas memórias. E agora, aos 18 anos, eu me tornei uma especialista em sorrisos falsos e abraços vazios. Meu projeto Memória havia evoluído para algo muito mais sofisticado. Paloma, que decidiu fazer faculdade de Ciência da Computação no Mackenzie, criou um sistema de backup triplo. Nuvem, HD externo escondido na casa dela e um pendrive que eu mantinha dentro do meu velho ursinho de pelúcia caramelo, no fundo do armário. A verdadeira Denise. Era assim que chamávamos nosso arquivo. Tinha subpastas organizadas por data, categorias como mentiras, manipulações, crueldades diárias e a mais recente, evidências financeiras. Parece exagerado? Talvez para quem não viu seu pai se transformar numa marionete, para quem não teve suas memórias jogadas no lixo. Você provavelmente também pensaria que estou paranoica, até ver as centenas de pequenas e grandes crueldades documentadas cronologicamente. Aprendi a gravar conversas no celular sem que ninguém percebesse. Comprei uma caneta com câmera escondida no Mercado Livre, entregue na casa de Paloma, claro. Documentei cada vez que Denise acidentalmente derrubava uma foto da mamãe. Cada comentário subtilmente cruel sobre como eu me parecia demais com alguém que já se foi. Cada ligação interceptada de familiares maternos. Sabe que você poderia trabalhar para a Polícia Federal com essas habilidades de espionagem, né? Brincou Paloma enquanto organizávamos os arquivos. Eu ri, mas não era engraçado. Ninguém deveria precisar dessas habilidades dentro da própria casa. Foi um acaso que me levou ao escritório do meu pai naquela tarde de quinta-feira. Ele esqueceu uns documentos para uma audiência importante e me pediu para levar até o prédio na Avenida Paulista. O escritório Rodrigues em Associados ocupava 2 andares imponentes, com vista para o MASP. Márcia, a secretária que trabalhava com ele há mais de década, me recebeu com um abraço apertado. Menina, cada dia mais parecida com sua mãe. Ela sempre dizia isso e sempre me dava chocolate escondido, como quando eu era criança. Seu pai está em reunião rápida, pode esperar na sala dele, disse, me guiando pelo corredor de piso frio e quadros abstratos caros. Sentei na enorme cadeira de couro atrás da mesa de mogno e girei como fazia quando pequena. Foi quando notei a gaveta entreaberta. Minha curiosidade sempre foi meu ponto fraco, ou talvez minha força. Uma pasta amarela com meu nome chamou a atenção. Olhei para a porta, hesitei por 2 segundos e puxei a pasta. Dentro, encontrei papéis do seguro de vida da mamãe. Um valor com muitos zeros destinado especificamente para meus estudos e futuro. Dinheiro que eu nunca soube que existia. Mas documentos mostravam transferências regulares dessas contas para outras, classificadas como despesas familiares. No canto de um dos extratos, a assinatura elegante de Denise como procuradora. Fotografei tudo rapidamente com o celular, meu coração batendo tão forte que achei que Márcia ouviria do corredor. Recoloquei tudo exatamente como estava quando ouvi vozes se aproximando. Seria possível que, além de apagar memórias, Denise também estivesse desviando meu futuro? O acampamento escolar em Campos do Jordão durou 1 semana. 7 dias abençoados longe de Denise. 7 noites conversando com Paloma sobre nossos planos pós-vestibular e atualizando nosso arquivo com as descobertas financeiras. Quando o ônibus escolar me deixou em casa naquela sexta-feira, notei algo estranho. Cortinas diferentes na minha janela.
Franzi a testa, pegando a mochila pesada e subindo os degraus da varanda com um pressentimento ruim. Surpresa! A voz animada de Denise ecoou quando abri a porta do meu quarto. Fiquei paralisada na entrada. Todo o meu quarto havia sido transformado. Paredes antes azuis, agora em tom pastel, móveis minimalistas brancos no lugar dos meus de madeira escura, decoração que parecia copiada de algum catálogo de design em vez dos meus pôsteres de bandas e fotos antigas. Nada do que era meu, nada que lembrasse quem eu era. Até minha colcha, presente feito à mão pela vovó para meus 15 anos, havia desaparecido. "Cadê minhas coisas?" perguntei, a voz mais aguda do que pretendia, enquanto abria gavetas encontrando roupas dobradas que não reconhecia. "Doei o que estava velho e fora de moda. O resto está em caixas no sótão para você decidir o que ainda quer", explicou Denise com aquele sorriso ensaiado, ajeitando um vaso de flores artificiais na mesa de estudos nova. "Era uma surpresa para te ajudar a crescer, a se renovar. Seu pai e eu achamos que você merecia um espaço mais adulto, mais atual." Agradeci, abracei, fingi admiração. Mas naquela noite, sozinha no quarto que não parecia mais meu, corri para verificar meu esconderijo no fundo do armário. Por sorte, o velho caramelo com nosso pendrive ainda estava lá, esquecido como um brinquedo infantil sem importância. Mas, enquanto adicionava mais essa surpresa ao nosso arquivo, percebi algo ainda mais assustador. Denise estava metodicamente apagando não apenas minha mãe, mas também a mim. Os meses seguintes foram uma corrida contra o tempo. Enquanto Denise estava ocupada com seu novo projeto, um blog sobre maternidade moderna e famílias reconstituídas, onde ela se apresentava como exemplo de superação, eu me dediquei integralmente ao vestibular de medicina. Passava horas na biblioteca municipal do Butantã, longe dos olhos vigilantes dela, estudando como se minha vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. "Medicina? Tem certeza, querida? É um curso tão puxado, tão estressante. Você já passou por tanta coisa", Denise comentou durante o jantar, servindo salada no prato do meu pai. "Comunicação ou marketing combinariam mais com seu perfil. Você sempre foi tão sociável." Ela sorriu, mas seus olhos me avaliavam, calculando. Meu pai mastigava distraído, como sempre. Será que ele não percebia as tentativas constantes dela de me desviar do caminho que minha mãe e eu tínhamos planejado juntas? Toda noite, antes de dormir, eu abria a última carta da mamãe que consegui salvar, onde ela escrevia: "Se você seguir seu sonho de ser médica, sei que vai curar não apenas corpos, mas espíritos, como sempre fez com o meu." Estudar se tornou minha forma de resistência, de conexão com ela. Cada página virada, cada questão resolvida era como dizer: "Não me esqueci, mãe." Não deixei que nos separassem completamente. Quando as noites ficavam difíceis, eu imaginava o rosto dela no dia da minha formatura. Um dia que agora tinha um propósito adicional em meus planos. "Você precisa ver isso." Paloma entrou esbaforida na lanchonete Bom Paladar, aquela perto do cursinho, jogando seu notebook na mesa com tanta força que meu copo de suco de maracujá quase virou. Seu rosto estava vermelho e ela ajeitava os óculos freneticamente, sinal de que tinha descoberto algo importante. "Lembra que você pediu para eu vasculhar o histórico profissional da Denise? Consegui acessar os arquivos antigos da empresa do seu pai." Na tela, um e-mail de recursos humanos datado de 6 anos atrás. "Prezada senhora Vasconcelos, conforme solicitado pelo Dr. Roberto Rodrigues, sua transferência para o departamento jurídico foi aprovada." Isso foi exatamente 2 semanas após o diagnóstico da minha mãe. Meu estômago revirou. Em outro documento, um pedido de Denise para trabalhar mais diretamente com a equipe do Dr. Rodrigues nos casos emergenciais durante o período de licença médica familiar. "Ela planejou tudo, Ju." Paloma sussurrou, mostrando mais e-mails, fotos de confraternizações onde Denise sempre aparecia estrategicamente perto do meu pai. Ela se aproximou quando sua mãe adoeceu.
Não foi coincidência, não foi destino, não foi encontro casual um ano depois, como ela conta para todo mundo. Minhas mãos tremiam ao passar pelas evidências. O mais perturbador era uma troca de mensagens onde Denise perguntava detalhes sobre o tratamento da minha mãe para organizar a agenda do escritório adequadamente. Parecia preocupação profissional, mas agora, sabendo quem ela realmente era, parecia algo muito mais sinistro. O dia do resultado do vestibular transformou nossa sala de estar num campo de batalha silencioso. Sentei em frente ao computador às 10 horas em ponto, Denise pairando atrás de mim como um abutre, meu pai olhando ansiosamente por cima do jornal. Digitei meu número de inscrição, respirei fundo e cliquei em consultar. Meu nome estava lá, entre os aprovados para medicina na USP. Primeiro lugar geral. Nem nos meus sonhos mais otimistas eu imaginava isso. Meu Deus, você conseguiu! Gritou meu pai, jogando o jornal para o lado e me abraçando com uma empolgação que não via há anos. Seus olhos brilhavam de lágrimas contidas. Por um segundo, enxerguei o pai que ele era antes, quando mamãe estava viva. Denise se aproximou com um sorriso que não alcançava os olhos. Estou tão orgulhosa, querida. Eu disse que você conseguiria com nossa ajuda. Não disse, Roberto? Ela já reescrevia a história, assumindo o crédito enquanto tirava o celular para registrar o momento em família. A festa de comemoração foi ideia dela, claro. Nossa casa se encheu de amigos que eu mal conhecia, a maioria colegas de trabalho do meu pai e o círculo social de Denise. No auge da noite, ela fez um discurso emocionado, taça na mão. Como madrasta, assumi o desafio de preencher um vazio imenso na vida desta família. Sorri mecanicamente enquanto a filmava discretamente com o celular, documentando cada palavra. No fundo da sala, notei o desconforto nos rostos de alguns convidados mais antigos, aqueles que conheceram minha mãe. Eles sabiam, como eu, que ninguém jamais preencheria o vazio que ela deixou. Especialmente não alguém que trabalhava tão arduamente para aprofundá-lo. Júlia, podemos conversar? Meu pai raramente vinha ao meu quarto desde o redesign forçado de Denise. Ele parecia deslocado ali, grande demais para a cadeira delicada que ela escolheu, desconfortável entre os tons pastéis e as flores artificiais que eu secretamente detestava. Era um domingo à tarde. Denise estava no shopping com suas amigas, aquele raro momento em que éramos apenas nós dois em casa, como nos primeiros meses após perdermos mamãe. Percebi que você nunca fala sobre sua mãe. Ele começou, brincando nervosamente com o relógio no pulso, presente dela no último aniversário de casamento. A psicóloga da empresa comentou que isso pode não ser saudável, guardar tudo dentro de você. Suas palavras soavam ensaiadas, como se tivesse praticado esse discurso. Ergui os olhos do livro de anatomia que estudava, tentando decifrar se isso era realmente preocupação ou algo plantado por Denise. O que exatamente você quer que eu diga, pai? Que sinto falta dela todos os dias? Que ainda converso com a foto dela antes de dormir? Minha voz saiu mais amarga do que pretendia. Ele pareceu genuinamente surpreso, como se não esperasse essa reação. É que, às vezes, parece que você simplesmente seguiu em frente, como se não deixei que terminasse. Como se ela nunca tivesse existido? Não foi isso que todos vocês queriam? O silêncio que seguiu foi interrompido pelo som da porta da frente. Denise voltando mais cedo. Meu pai pareceu quase aliviado pela interrupção. Nossa conversa nunca foi retomada. O Hospital das Clínicas era um labirinto intimidador nos primeiros dias de estágio. Me perdi 2 vezes a caminho do departamento de oncologia, onde acompanharia consultas como parte de um programa especial para calouros interessados na especialidade. Foi ao virar um corredor, consultando o mapa no celular, que esbarrei num médico de jaleco impecavelmente branco e cabelos grisalhos. Desculpe, doutor, eu... Parei ao ver seus olhos se arregalarem em reconhecimento. Júlia? Júlia Rodrigues? Ele segurou meus ombros, me estudando com um sorriso crescente. Meu Deus, você é idêntica a Cláudia! Dr. Carlos Mendes tinha sido colega de faculdade dos meus pais.
Vinha em casa para churrascos nos fins de semana, na época em que tínhamos churrascos e fins de semana normais. Após a morte da mamãe, ele simplesmente desapareceu como tantos outros. Minha nossa, como você cresceu! E fazendo medicina! Sua mãe estaria nas nuvens. Tomamos café na lanchonete do hospital depois do expediente. Dr. Carlos falava sobre mamãe com uma naturalidade que ninguém mais demonstrava em casa, como se ela não fosse um assunto proibido. Então, hesitante, ele perguntou sobre Denise. Algo em meu rosto deve ter revelado a verdade. Nunca gostei dela, sabia? Mesmo antes. Ele parou, como se tivesse falado demais. Antes do quê, doutor? Insisti. Ele suspirou, olhando ao redor antes de contar. Denise sempre fora obcecada por meu pai, mesmo quando minha mãe estava viva. Todos no escritório percebiam. O jeito como ela o seguia com os olhos, como criava situações para ficar sozinha com ele. Sua mãe também sabia. O feriado prolongado de Corpus Christi foi a desculpa perfeita para Denise sugerir uma viagem em família para Ubatuba. Não para qualquer praia, mas especificamente para o pequeno paraíso de Praia da Fortaleza, onde ficava a casa que minha mãe herdou dos avós. Uma construção simples de madeira azul com varanda de frente para o mar. Eu não pisava lá desde antes da doença dela, e meu coração apertou ao ver que a casa continuava exatamente como lembrava. Aparentemente, nem Denise tinha conseguido redecorar esse pedaço do passado. Ainda. Este lugar tem tanto potencial, comentou ela na segunda manhã, bebericando seu café na varanda enquanto observava a vista com olhos calculistas. Com uma reforma decente, poderia valorizar muito. Já viu os condomínios que estão construindo aqui perto? Continuei balançando na rede que meu avô havia pendurado há décadas, fingindo desinteresse. Você deveria considerar vender quando completar 21 anos, Júlia. É um dinheiro que seria muito mais útil para seu futuro do que uma casa velha que você mal visita. Naquela noite, depois que todos dormiram, saí de fininho para caminhar na praia. A lua cheia iluminava a areia como no conto de fadas que mamãe me contava antes de dormir. Foi voltando que notei, próximo à nossa casa, uma placa discreta fixada num terreno vizinho. Futuro empreendimento, Condomínio Costa Azul, lançamento 2023. Tirei o celular para pesquisar e descobri o que já suspeitava. Um mega projeto imobiliário estava comprando terrenos na área. Nossa pequena casa de madeira azul ficava exatamente no meio do que seria o paraíso particular à beira-mar, anunciado no site. O interesse repentino de Denise na propriedade fazia total sentido agora. Não era sobre meu futuro, mas sobre o valor exponencial que o terreno ganharia nos próximos anos. A oportunidade surgiu quando Denise viajou para Brasília por 3 dias. Algum evento sobre influenciadoras digitais e maternidade moderna, onde ela seria palestrante. Mal o táxi deixou o portão e eu já estava vasculhando áreas da casa que normalmente eram território proibido, começando pelo closet dela. Nada nos armários perfeitamente organizados, nada nas gavetas alinhadas com precisão militar. Estava quase desistindo quando notei uma irregularidade no forro decorativo da parte superior do armário. Com a ajuda de uma cadeira, alcancei o local e senti algo sólido atrás do tecido. Uma pequena chave dourada escondida em um bolso improvisado. Parecia antiga, o tipo de chave que não se vê mais em fechaduras modernas. Por instinto, soube que tinha encontrado algo importante. Mas o que essa chave abriria? Passei a tarde testando discretamente em gavetas, portas e baús da casa até me ocorrer. O sótão. Aquele espaço sob o telhado que Denise declarou cheio de mofo e perigoso e proibiu todos de usarem. A escada retrátil rangeu quando a puxei do alçapão no corredor. O sótão estava empoeirado e escuro, mas não mofado ou perigoso. Na verdade, estava surpreendentemente organizado, com caixas etiquetadas meticulosamente. Documentos Roberto, fotos família Vasconcelos, itens para doação. E lá, no canto mais distante, uma caixa trancada de madeira escura que nunca tinha visto antes. Meu coração acelerou quando a chave dourada encaixou perfeitamente na fechadura.
Dentro, encontrei dezenas de cartas com a letra inconfundível da minha mãe, todas ainda seladas, e um pequeno caderno de capa vermelha, seu diário dos últimos meses. Passei a noite inteira no meu quarto, porta trancada, lendo as cartas à luz do abajur. Eram endereçadas a várias pessoas, tios, primos, amigos antigos, até meus futuros professores de medicina. Mamãe sempre acreditou que eu seguiria esse caminho. Algumas tinham instruções claras: entregar a Júlia, quando ela fizer 18 anos, para Roberto ler no aniversário de 10 anos sem mim, para meus pais no Natal, todas datadas dos últimos dias no hospital, quando ela ainda tinha força para escrever. Nenhuma delas jamais entregue. A realização me atingiu como um soco. Denise interceptou essas cartas. Escondeu-as deliberadamente, impedindo que as últimas palavras da minha mãe chegassem aos destinatários. Mas por quê? A resposta veio no diário, onde mamãe registrava seus pensamentos mais privados durante o tratamento. D continua aparecendo no quarto do hospital com desculpas cada vez mais fracas, dizia um trecho. Roberto acha que ela está sendo solicita, mas há algo no jeito como ela olha para ele quando acha que ninguém está vendo, como um predador observando sua presa. Com mãos trêmulas, continuei lendo. Hoje, D. Se ofereceu para administrar meus medicamentos quando a enfermeira estava ocupada. Recusei. Algo não parece certo. Mas estou tão cansada para explicar minha inquietação para Roberto. Ele já tem preocupações demais. E o trecho que me gelou até a medula. D mencionou casualmente que assumiria os cuidados de Júlia quando eu não estiver mais aqui, como se fosse inevitável. Não como uma amiga oferecendo ajuda, mas como alguém reclamando uma posição. Como se já estivesse decidido. Como se estivesse apenas esperando. A última entrada, escrita com letra trêmula. Se algo acontecer mais rápido do que o esperado, alguém precisa verificar. Não dormi aquela noite. Como poderia, depois do que descobri? Às 5 da manhã, mandei mensagem para Paloma e Dr. Carlos, marcando um encontro urgente. Nos reunimos no Café Santo Grão, longe dos olhos e ouvidos de conhecidos, e espalhei as cartas e o diário sobre a mesa. Dr. Carlos empalideceu ao ler os trechos sobre Denise, suas mãos de cirurgião tremendo levemente ao virar as páginas. Eu sabia que havia algo errado, os sintomas pioraram tão repentinamente. Você acha que ela poderia ter interferido no tratamento? Paloma perguntou em voz baixa, ajeitando os óculos nervosamente. Dr. Carlos balançou a cabeça, hesitante. Não podemos afirmar sem provas concretas. Mas as suspeitas de Cláudia, combinadas com o comportamento subsequente de Denise, há um padrão perturbador aqui. Ele olhou diretamente para mim. O que você quer fazer com isso, Júlia? A resposta veio claramente, como se tivesse estado esperando esse momento há anos. A formatura será em 6 meses. Todo mundo estará lá. Família, amigos, colegas de trabalho do meu pai. Denise adora audiências, certo? Vamos dar a ela a maior audiência possível. Enquanto detalhávamos nosso plano, senti uma calma estranha me envolver. Não era mais apenas sobre vingança, mas sobre justiça. Sobre dar voz à minha mãe quando Denise havia se esforçado tanto para silenciá-la. Ela quis apagar minha mãe da história, disse, segurando o diário junto ao peito. Mas vou garantir que todos ouçam sua voz. Exatamente como ela gostaria. Estive pensando em azul e dourado para o tema da sua festa de formatura. É sofisticado e combina com a seriedade da medicina. Denise folheava revistas de decoração enquanto eu tentava estudar para a prova final de anatomia. Faltavam apenas 2 meses para a cerimônia, e ela havia assumido o controle total dos preparativos, transformando minha formatura em seu próprio projeto de relações públicas. Já reservei o buffet do Terraço Itália e encomendei os convites personalizados. E contratei um fotógrafo que trabalha para a Vogue. Murmurei um agradecimento sem tirar os olhos do livro, enquanto internamente contava até 10. Desde que encontrei as cartas, cada interação com Denise era uma atuação cuidadosamente calculada.
Quanto mais ela se empolgava com a festa, mais perfeito se tornava nosso plano. Ela estava criando o palco ideal para sua própria exposição, sem fazer ideia. Quem você quer na mesa principal além da gente, claro? Estava pensando nos Mendonça, eles têm ótimos contatos na área médica e... E quanto aos pais da minha mãe? E o tio Carlos? Perguntei casualmente, virando uma página do livro. Denise congelou por um momento, seu sorriso vacilando antes de voltar perfeitamente ensaiado. Ah, querida, eles são tão idosos. Eventos longos são cansativos para eles. Podemos fazer uma visita especial depois, algo mais íntimo. Ela voltou às revistas, assunto encerrado. Mais uma confirmação, como se eu precisasse, de que ela continuava determinada a manter qualquer vestígio da minha mãe bem longe da sua narrativa perfeita. Perfeita, porém com prazo de validade. Tá tudo pronto do meu lado, Paloma sussurrou enquanto fingíamos estudar na biblioteca. Meu primo vai abrir o sistema de som durante a cerimônia. Ele trabalha na empresa que a faculdade contratou. Suas sardas pareciam mais pronunciadas quando estava animada, e agora ela praticamente cintilava de empolgação nervosa. Dr. Carlos também havia cumprido sua parte, ajudando a rastrear antigos colegas e amigos da mamãe para convidá-los secretamente. A tia Márcia foi fundamental, usando sua antiga agenda de contatos para localizar pessoas que Denise havia sistematicamente afastado ao longo dos anos. Parece que estamos organizando uma resistência, ela comentou ao me entregar uma lista com 27 nomes confirmados. Sorri ao reconhecer vários deles. A enfermeira que cuidou da minha mãe nos últimos dias, o professor de piano que vinha em casa toda terça, os vizinhos antigos que se mudaram depois que Denise sugeriu que procurassem um bairro mais tranquilo. Como vai o projeto final? Era o nome código que usávamos para a apresentação que seria exibida no telão. Dr. Carlos havia conseguido laudos médicos, tia Márcia recuperou fotos e vídeos antigos, eu tinha as cartas e gravações. Juntos, formavam uma narrativa impossível de ser negada, mesmo por meu pai que tanto se esforçou para não enxergar a verdade. Quase completo, respondi, fechando o notebook. Só precisamos garantir o backup. Se algo der errado com o primeiro pendrive, Paloma sorriu, mostrando 3 idênticos em seu estojo. Sempre tenha um plano B, C e D. A véspera da formatura chegou com aquela tensão elétrica que precede grandes tempestades. Meu vestido branco pendurado na porta do armário, o capelo e a beca cuidadosamente preparados, tudo conforme os desejos de Denise. Ela estava em êxtase, correndo pela casa dando ordens pelo telefone, confirmando detalhes da festa que se seguiria à cerimônia oficial. Meu pai parecia genuinamente orgulhoso, mais presente do que havia estado em anos. Quase me senti culpada pelo que aconteceria. Estava finalizando alguns detalhes no meu quarto quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Encontrei algo que você deveria ver antes de amanhã. Estacionamento do HC em 30 min. Era a Márcia, a secretária do meu pai. Intrigada e um pouco apreensiva, inventei uma desculpa sobre material esquecido no laboratório e saí rapidamente. Ela me esperava com um envelope pardo na mão, olhando nervosamente ao redor como em um filme de espionagem. Achei isso quando organizava os arquivos antigos do seu pai, explicou, me entregando o envelope. Ele nunca soube que eu guardei. Achei que algum dia você poderia precisar. Dentro havia um pendrive velho, do tipo que ninguém mais usa, com uma etiqueta escrita à mão. Para Roberto e Júlia, assistir se algo acontecer comigo. Cláudia. Meu coração parou. A própria letra da minha mãe. Ela me deu isso 2 semanas antes no dia em que o médico mudou a medicação dela. Disse que era só por precaução. Os olhos de Márcia estavam marejados. Nunca tive coragem de assistir, mas agora, com você se formando, entrando no mundo adulto, achei que era a hora. Corri para casa com o pendrive seguro no bolso, sentindo que finalmente tinha a última peça que faltava para completar nosso quebra-cabeça. Acordei antes do alarme naquela manhã de formatura, com o coração aos pulos e a garganta seca.
O pendrive da mamãe estava seguro em uma caixinha de veludo, junto com os outros 3 de backup. Passei a noite inteira assistindo seu conteúdo, chorando silenciosamente para não acordar ninguém. Ver minha mãe ali, pálida, mas determinada no leito do hospital, olhando diretamente para a câmera como se pudesse me ver 6 anos no futuro, foi como receber um abraço que achei que nunca mais sentiria. Se você está vendo isto, algo deu errado. Ela começou, a voz fraca, mas clara. Tenho observado comportamentos estranhos, minha medicação parece diferente alguns dias, especialmente quando Denise se oferece para ajudar. O mais chocante foi a gravação escondida que mamãe fez. Denise ao telefone. É só questão de tempo agora. Roberto vai precisar de apoio e estarei lá? Sim, a garota também, claro. Tudo parte do pacote. Não, ninguém desconfia de nada. Ouvi batidas leves na porta enquanto terminava de me maquiar. Meu pai entrou, já vestido com seu terno azul marinho, parecendo mais jovem e mais leve do que nos últimos anos. Por um momento doloroso, desejei poder protegê-lo do que estava por vir. Estou muito orgulhoso de você, Ju. Sua mãe estaria... Ele parou, como sempre fazia ao mencionar ela. Era a primeira vez em anos que dizia seu nome sem parecer culpado. Sorri, segurando suas mãos. Obrigada, pai. Acho que, de alguma forma, ela vai estar lá hoje. Se ele soubesse como essa frase era literalmente verdadeira. O auditório da Faculdade de Medicina da USP estava lotado, os vitrais históricos filtrando a luz da tarde em padrões coloridos sobre a plateia. Ajeitei a beca vermelha e olhei discretamente ao redor, localizando os rostos que importavam. Paloma na terceira fila, pronta com seu laptop. Dr. Carlos próximo ao corredor, com um leve aceno de confirmação. Tia Márcia e os outros, convidados surpresa estrategicamente espalhados. Na primeira fila, Denise resplandecia em seu vestido azul turquesa caríssimo, tirando selfies e acenando para conhecidos como se a formatura fosse dela. A cerimônia avançou em câmera lenta. Discursos, homenagens, juramentos. Quando o reitor anunciou a entrega de diplomas, meu coração disparou tão forte que tive medo de desmaiar ali mesmo. Júlia Rodrigues, primeira colocada geral. Caminhei até o palco, sentindo o peso de cada passo. Meu pai aplaudia de pé, lágrimas não disfarçadas escorrendo pelo rosto. Mesmo à distância, podia ver o brilho orgulhoso em seus olhos. Denise sorria daquele jeito calculado, perfeito para as fotos que certamente já planejava postar. Como é tradição, nossa oradora da turma fará um breve discurso de agradecimento. O reitor me entregou o diploma e indicou o púlpito central, onde o microfone aguardava. Respirei fundo, ajeitando o cabelo, e caminhei com uma calma que não sentia. Coloquei minhas notas sobre a superfície de madeira polida e, discretamente, conectei o pendrive na entrada USB do sistema audiovisual. Olhei para a plateia, encontrando cada par de olhos cúmplices antes de pousar meu olhar em Denise, que sorria encorajadoramente, sem a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Boa tarde a todos! Hoje é um dia de celebração e, acima de tudo, gratidão. Minha voz soou firme no microfone, surpreendendo até a mim mesma. Quero começar agradecendo a pessoa que mais me ensinou na vida, alguém que moldou não apenas quem sou, mas quem quero ser. Minha mãe, Cláudia. Um murmúrio percorreu a plateia. Ninguém esperava que eu começasse assim. Vi o sorriso de Denise vacilar, seus olhos buscando nervosamente os do meu pai. Muitos de vocês a conheceram, mas poucos sabem o quanto ela se preparou para este momento, mesmo sabendo que talvez não estivesse aqui. Apertei um botão discreto no púlpito e as luzes diminuíram suavemente. Na verdade, minha mãe deixou um presente para todos nós. Uma mensagem que deveria ter sido entregue há muito tempo, mas que por circunstâncias que ficarão claras em breve, foi escondida. Hoje, finalmente, sua voz será ouvida. O telão atrás de mim se iluminou e ali estava ela, minha mãe no leito do hospital, mais magra do que nas minhas lembranças, mas com aquela determinação nos olhos que eu herdei.
Roberto, Júlia, se vocês estão vendo isto, algo aconteceu mais cedo do que deveria. A voz de mamãe encheu o auditório silencioso. Vi meu pai congelar, sua expressão passando de choque para confusão. Denise se levantou abruptamente, mas Dr. Carlos e dois seguranças já estavam posicionados estrategicamente, bloqueando as saídas. O documento que mudaria nossas vidas para sempre começou a se desenrolar diante de centenas de testemunhas. O auditório inteiro prendeu a respiração, enquanto a voz da minha mãe, silenciada por 6 anos, ecoava pelo sistema de som. Ela explicava, com clareza impressionante para alguém tão doente, suas suspeitas sobre a manipulação de medicamentos, o comportamento calculista de Denise, os documentos que havia separado como evidência. A projeção alternava entre o vídeo dela e documentos digitalizados, registros médicos, e-mails interceptados, fotos que provavam a obsessão de longa data de Denise pelo meu pai. Estou gravando isto porque tenho medo do que pode acontecer a Júlia se eu não estiver mais aqui para protegê-la. A voz de mamãe tremia levemente enquanto a câmera mostrava um primeiro plano de seus olhos. Meus olhos. Denise não é quem todos pensam. Ela vem alterando minha medicação quando as enfermeiras não estão olhando. Fica sugerindo a Roberto que seria uma ótima madrasta, como se já soubesse que eu não vou sair daqui. O golpe final veio com a gravação que mamãe havia feito secretamente. Denise ao telefone com uma amiga, apenas 3 dias antes da morte da minha mãe. É questão de dias agora. Sim, já estou organizando tudo para assumir meu lugar. Roberto está tão vulnerável, nem percebe o que está acontecendo ao redor. A garota vai ser mais difícil, mas crianças se adaptam, não é? Ouvi um grito abafado e vi meu pai levantar-se bruscamente, o rosto contorcido em uma mistura de horror e raiva. Denise estava pálida, petrificada, os olhos arregalados, percorrendo freneticamente o auditório como um animal encurralado. O caos se instalou como uma tempestade repentina. Meu pai avançou em direção ao palco, mas parou no meio do caminho, como se suas pernas tivessem esquecido como funcionar. Denise levantou-se, gritando: "É tudo mentira! Ela está distorcendo tudo!" Seus gritos foram abafados pela continuação do vídeo, onde documentos médicos apareciam lado a lado com anotações detalhadas da minha mãe sobre doses alteradas e sintomas inesperados que coincidiam com as visitas atenciosas de Denise. Dr. Carlos se adiantou, o único ponto de calma no turbilhão. Como médico que acompanhou o caso, posso confirmar a autenticidade destes registros. Sua voz profissional ecoou pelo auditório. Sempre tive dúvidas sobre a rapidez da deterioração de Cláudia, mas sem provas. Ao lado dele, uma enfermeira que cuidou da minha mãe nos últimos dias assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu notei discrepâncias nos medicamentos, mas quando tentei reportar, fui transferida de setor. Observei tudo do palco, estranhamente calma. 6 anos de planejamento culminando em 15 minutos de verdade inegável. Policiais que haviam sido discretamente posicionados nas saídas, outro arranjo do Dr. Carlos, se aproximaram de Denise, que agora alternava entre gritar acusações contra mim e implorar ajuda ao meu pai. Ele permanecia imóvel, olhando do telão para ela como se jamais a tivesse visto antes. Quando os oficiais mencionaram que ela precisaria acompanhá-los para prestar depoimento, ele simplesmente se afastou, desmoronando em uma cadeira vazia, a cabeça entre as mãos. Não fiquei para ver Denise sendo escoltada para fora ou para receber os abraços chocados de professores e colegas. Com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma, desci do palco, coloquei meu diploma na bolsa que Paloma me entregou e caminhei em direção à saída lateral onde tia Márcia aguardava com o carro ligado. Olhei uma última vez para meu pai, nossos olhares se cruzando através do auditório tumultuado. Vi dor, traição, confusão, mas também um lampejo de compreensão, talvez até admiração. Ele fez um pequeno movimento, como se fosse se levantar e vir até mim, mas apenas assenti e saí. "Para onde agora?" perguntou tia Márcia enquanto dirigia para longe do campus. Seu perfume de Natura Humor,
o mesmo que mamãe usava, envolveu-me como um abraço. Respirei fundo, sentindo um peso sendo levantado dos meus ombros pela primeira vez em 6 anos. Para a casa de praia, respondi. Aquela casinha azul de madeira que Denise tanto queria vender. No banco de trás, Paloma sorriu apertando minha mão. Missão cumprida, então? Balancei a cabeça, olhando pela janela enquanto São Paulo ficava para trás. Não foi uma missão, foi uma promessa. 3 dias depois, sentada na varanda da casa de praia, li no jornal que Denise estava sob investigação por possível homicídio culposo, fraude financeira e falsificação de documentos. Meu pai havia pedido licença do escritório e entrado com um pedido de divórcio. Mensagens dele chegavam diariamente ao meu celular. Algumas confusas, outras raivosas, a maioria simplesmente pedindo perdão. Talvez um dia eu respondesse. Mas naquele momento, com o som das ondas ao fundo e a brisa salgada bagunçando meu cabelo exatamente como bagunçava o da mamãe nas nossas férias de infância, finalmente senti paz. Conseguimos, mãe, sussurrei para o horizonte azul infinito. Sua voz nunca mais será silenciada. E em algum lugar, talvez naquele mesmo céu, ou talvez apenas dentro do meu coração finalmente livre, pude jurar que ouvi sua risada em resposta.